Reflexão sobre o hino nacional brasileiro na Semana da Pátria Independente. Vamos analisar cada frase do hino nacional brasileiro nessa semana que se comemora 2 séculos de independência. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Ipiranga é um riacho da cidade de São Paulo. Riacho é menor que lago, menor que lagoa, menor que rio. Povo heróico? Sim, pois vários deram seu sangue para que a nossa nação rompesse com Portugal. Daí surgiram, antes da independência, várias revoluções em vários estados e seus idealizadores, na sua maioria, eram da classe alta, que sabiam ler, escrever, que viajavam para a Europa, onde já tinha ideias revolucionárias e mais democráticas. Mas a maioria do povo não sabia ler, escrever, mas eram inocentes úteis na mão dos revolucionários, e eles sim deram suas vidas derramando seu sangue, suor e lágrimas para que pudéssemos ser libertos da coroa portuguesa. Até quando teremos iletrados, analfabetos no Brasil? Até quando o governo federal vai iludir o povo, aumentando os benefícios dos que têm cadastro único abaixo do salário mínimo? Até quando os órgãos públicos vão ter salários vultosos, humilhando e tratando mal os cidadãos que estão ali para serem atendidos em suas necessidades básicas? Precisamos dar um basta nesses privilégios e cortar pela metade o salário e outras benesses, como auxílio combustível, auxílio terno, auxílio moradia, para estes servidores que só humilham a população carente. Precisam ter mais professores nessas regiões rurais para ensinarem essas pessoas a ler e escrever. Caso contrário, continuarão sendo vítimas e inocentes úteis nas mãos de pessoas inescrupulosas que usam e abusam da inocência dessas pessoas para aplicarem golpes financeiros principalmente. Nós não somos palhaços. Por isso, meu narizinho de palhaço, tá? A educação é a arma contra esses golpistas e manipuladores. O sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou do céu da pátria nesse instante. Alguns historiadores dizem que o dia estava nublado. Dom Pedro I estava com dor de barriga. Daí seu gritinho de independência ou morte. Ele rompeu com seus familiares da corte, pois eles queriam permanecer explorando nossas riquezas, mesmo depois desse dia do grito. Dom Pedro queria ser rei, pois quando surgiu a primeira Constituição brasileira, ele colocou a frase que tudo seria válido ou não com a vontade soberana do rei. Somos palhaços não, né? Isso prova que ele ainda queria ser o absolutista do poder. Mentira que ele queria independência do Brasil. Essa frase está na primeira Constituição, no Museu do Ipiranga, lá de São Paulo, tá? Prova que ele não queria deixar de ser rei e mandar em nosso país. Montado não num cavalo puro sangue, como está pintado num quadro no Museu do Ipiranga, mas sim numa mula. Já pensaram? Ai. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte,
Igualdade? Ricos de um lado, pobres de outro, escravos ainda no trabalho escravo, sendo humilhados e explorados por causa de superioridade de uma raça sobre a outra. Pois a abolição da escravidão só se deu em 1889, 67 anos depois da independência de 1822, tá? Além disso, só se deu a Lei Áurea, pois a princesa Isabel substituiu seu pai, pois estava viajando. E o Brasil estava perdendo o comércio exterior, visto que foi o último a abolir a escravidão. E era mal visto pelo resto do mundo. Sabe como o resto do mundo vê o brasileiro? Como ladrão, espertalhão, com a lei de Gerson, levar vantagem em tudo, famosinho, jeitinho brasileiro. Ladrão, pois muitos são presos no exterior, flagrados com drogas ou contrabandeando armas de fogo, ou políticos que usam países estrangeiros como paraísos fiscais de lavagem de dinheiro, frutos de corrupção. Gerson, para quem não sabe, quem não foi dessa época, foi capitão da seleção brasileira de futebol na década de 70, quando o Brasil ganhou um tricampeonato de Copa do Mundo no México. Tá bom? Por causa disso, ele fez uma propaganda nessa época, onde terminava com a frase: levar vantagem em tudo, certo? Daí surgiu a lei de Gerson, do jeitinho brasileiro. Não é legal querer puxar o tapete das pessoas para ser reconhecido. Não é legal humilhar ou fazer intrigas para acabar com a vida pessoal ou profissional das pessoas. Pelo contrário, deveria ter mais incentivo de fazer o bem para as pessoas, ver o lado bom e combater o lado ruim das pessoas, para crescerem do lado do bem e combater o mal. Trocar a fofoca, intriga e bullying por respeito, admiração e querer o bem do outro. Combater os maus profissionais, seja de cargo público ou seja de cargo de empresa privada, em todas as áreas profissionais. Combater no sentido de denunciar os profissionais que agem errado. Então, por exemplo, erro médico, denunciar ao Conselho Regional de Medicina, CRM. Imobiliárias que negligenciam a administração de imóvel, denunciar ao CRESE, que é o órgão regulador de imobiliárias. Servidor público que maltrata as pessoas quando exerce seu direito de cobrar um atendimento melhor, denunciar para onde? Ouvidoria do serviço público que ele exerce. Polícia que age com brutalidade ou que age como miliciano ou como marginal. Denunciar para quem? Corregedoria da polícia. Advogados que fazem coisas erradas. Denunciar para quem? OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Assim, teremos serviços com melhores atendimentos para a sociedade, com menos burocracia e celeridade em resolver as demandas dos cidadãos. Com justiça sendo feita para as pessoas que provam inocência e prenderem os verdadeiros culpados de alguma acusação formal. Afinal, pagamos impostos com órgãos e servidores públicos, pagamos mensalidades de plano de saúde, telefonia, enfim, outros serviços para termos melhores profissionais. E o público agradece e para de ser palhaço. Mulheres fáceis e prostituídas, daí o grande número de mulheres aliciadas por traficantes que as levam para se prostituírem na Europa. Exemplos das passistas de roupas sumárias nos desfiles de escolas de samba durante o carnaval. Funkeiras que rebolam sensualizando até o chão. Se conversarem com as profissionais do sexo,
verão que elas têm muitas histórias tristes familiares e que não se prostituem por opção, mas sim por causa de vários problemas familiares e que precisam se virar para sustento familiar, bem como os moradores de rua e outros marginalizados pela sociedade excludente e egoísta. Isso só muda com políticos mais sérios e comprometidos com a sociedade, principalmente se investirem na educação. Educação não só na escola ou faculdade, mas educação incentivando a verdadeira cultura, incentivando a ida em museus, em bibliotecas, para conhecer os imortais da Academia de Letras, clássicos da literatura universal, incentivar os artistas plásticos em suas exposições de pintura, de quadros ou esculturas do passado e atuais. Incentivarem os musicistas a levarem suas músicas para todos os estados brasileiros, de não ficarem só no eixo Rio de Janeiro-São Paulo ou Goiás-Goiânia. Que as leis de incentivo à cultura sejam para beneficiar quem não tem recurso financeiro para fazer seu trabalho artístico, e não só financiar quem já é famoso, quem não precisa da lei de incentivo à cultura. Que os compositores possam compor músicas que valorizem o ser humano, que tenham mais letras que edifiquem e que dê uma mensagem de esperança e otimismo para as pessoas. Essas músicas de sofrimento, atualmente, geram muitos sentimentos ruins nas pessoas. Por causa dessas composições, cresceu o índice de suicídio, de depressão, de alcoolismo, de descrença no ser humano. Já os funks fazem apologia ao sexo e à ostentação. Sexo por sexo vira animalesco. Sexo por amor, sim, é sentimento de casal apaixonado, mas sem ser promíscuo. Casal com companheirismo, cumplicidade, amor e fidelidade. Os pobres se endividam para ter o boné ou jaqueta ou a corrente de ouro do MC que está fazendo sucesso, com milhares de visualizações nas redes sociais ou plataformas digitais de streaming. Isso não é digno. Vários pobres estão na lista do SPC por inadimplência. Precisa mudar essas ideias de ostentação, trocando por colaboração. Incentivar a criar trabalho, cooperativas de artesanato, agricultura, empreendedorismo nas periferias para terem mais dignidade humana. Emissoras de TV que insistem em colocar novelas contra valores familiares, incentivando as pessoas a terem vícios de alcoolismo, de sexo sem compromisso, separação e traição de casais. Seria melhor passar em programas mais culturais no lugar dessas novelas. Por causa disso, gera também uma nação sem memória, ou que derruba as construções centenárias para ter lucro de moradias verticais, acabando com a construção que poderia ser tombada como um patrimônio cultural e memorial de uma sociedade, sendo preservado pelo Estado, município ou pelo governo federal. Nas escolas e faculdades, poderiam ter mais debate sobre vários assuntos, gerando espírito crítico nos alunos, com mediação de professores e profissionais convidados para abordarem esses temas. Isso ajuda o aluno e a sociedade para serem mais críticos e mais patriotas, ao invés de serem uma geração alienada, apática, comodista e egoísta, que não lutam para ter uma sociedade melhor. Enquanto isso acontece em nosso país, em outros países, seja na Europa, nos Estados Unidos, no Oriente
Os patrimônios, centenários ou milenares, são conservados e restaurados, gerando renda turística para cidades e países. São patriotas e valorizam o que têm de melhor para oferecer ao turista estrangeiro. O Brasil tem tudo para oferecer ao turista estrangeiro. Basta incentivar as culturas regionais e preservar o patrimônio paisagístico e urbanístico local. Incentivar e multar quem depreda o patrimônio público, seja quebrando bancos, estátuas, telefones públicos, roubos de fios de cobre dos postes de iluminação ou com pichações, bem como multar quem joga lixo no chão, fora das lixeiras das calçadas. Aqui tem muitas pesquisas científicas, mas mesmo com cortes financeiros, as faculdades continuam incentivando seus cientistas para desenvolverem remédios, vacinas, novos tratamentos para combaterem as doenças que matam ou deixam sequelas para nosso povo. São verdadeiros heróis que salvam vidas, como também novas tecnologias para facilitar nossa vida em vários segmentos. Os governos federal, estadual e municipal precisam muito incentivar financeiramente essas pesquisas, pois muitos cientistas brasileiros não se sentem valorizados e vão trabalhar em outros países onde tem mais recursos financeiros para desenvolvimento científico. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Sim, os pobres em prol do sonho libertário que iniciou com os da alta sociedade, que os manipulava, que os escravizava. Os ricos ficaram presos um tempo, mas depois conseguiam liberdade, pagando fiança e indo para a Europa, enquanto os pobres eram esquartejados, enforcados em praça pública, para dar exemplo. Até quando que os ricos terão privilégios e se livrarem das prisões? Temos vários exemplos de pessoas que foram presas com provas contundentes e hoje estão de volta, rindo da cara do povo e do Supremo Tribunal Federal que os condenou. A gente não é palhaço, né? A lei deve ser feita para todos, com todo rigor, para combater os maus políticos ou empresários que matam a população, com desastres ecológicos, como a Vale do Rio Doce, Petrobras e tantas outras que são inescrupulosas, achando-se acima da lei com total impunidade. Cadê as indenizações para o povo de Brumadinho e Mariana? Cadê? Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve! Mesmo com tantos problemas, dívidas internas, dívidas externas, corrupção da monarquia e da república, devemos amar com patriotismo a nossa terra Brasilis, votando em quem tem ideais de uma sociedade mais libertária, com a igualdade de direitos entre homens e mulheres, raças, heterossexuais e homossexuais, idosos, pobres e ricos, com pessoas portadoras de sofrimento mental e mobilidade reduzida, com justiça social e políticos com P maiúsculo, que honram o voto de quem o elegeu, trabalhando para que os eleitores tenham saúde, educação, segurança, trabalho e renda de qualidade e mais justas. Respeitando também os povos indígenas, com suas terras e culturas, preservando as florestas,
Afinal, eles já habitavam aqui antes de nós, respeitando também os quilombolas africanos, preservando sua cultura e crença. Não ao racismo e à intolerância religiosa. Chega! Vamos parar de ser palhaço, né, gente? Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Devemos amar o pobre, o índio, os descendentes de escravos, pois amando o próximo que sofre com tantas carências, fome, doenças, filas intermináveis no INSS para perícia ou aposentadoria, do SUS para marcar exame, consulta, cirurgia, das farmácias públicas, que sempre falta medicamento para doenças graves ou raras, principalmente para os que têm sofrimento mental, próteses para as pessoas com mobilidade reduzida, transplantes de órgãos, filas de desempregados nos recursos humanos das empresas precisando trabalhar, enquanto do outro lado, servidores públicos que não ajudam essas pessoas por acharem que são merecedores dessas carestia. Até quando? Hein? Somos palhaços, por acaso? Políticos que são corruptos, que não pensam que a corrupção agride e humilha uma nação, que os privilégios e salários altos poderiam ser destinados para a maioria que os elegeu, para ter mais igualdade e justiça social. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Mesmo assim, o pobre ri de si mesmo. Haja vista tantos comediantes que eram pobres e que hoje fizeram comédia de suas pobrezas de outrora. O povo brasileiro ri de seus problemas, pois acredita que um dia pode mudar. É um povo que trabalha, que dá duro, mas não perde a fé em Deus, em várias crenças, que é um povo otimista, alegre, mesmo nas dificuldades. Gigante pela própria natureza, és belo, é forte pávido colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada dos filhos de Xixolém, mãe, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Sim, o Brasil é maior que muitos países em seu território geográfico, mas com desigualdade social, econômica e até mesmo de pessoas que não têm casa ou não têm terra para arar e plantar para seu sustento, que não têm luz ou água encanada, que precisa andar quilômetros a pé ou no lombo de cavalo para conseguir buscar água para suas necessidades tão básicas. Tudo por causa da corrupção e ganância dos políticos corruptos que enganam e prometem coisas para a população e depois se esquecem. Cabe a nós, eleitores, cobrar dos políticos mais obras nesses locais que precisam dessas melhorias. Ainda tem grileiros, matadores de aluguel, que calam os que querem proteger nossa flora, fauna, matando-os com requintes de crueldade e vendendo nossas riquezas naturais para o estrangeiro. Inclusive, ensinam nas escolas de países estrangeiros que a Amazônia não pertence ao Brasil, e sim ao mundo. Isso está errado. A Amazônia pertence ao Brasil. Está em território nacional. Precisa lutar contra os estrangeiros que roubam nossos animais e plantas para tráfico ilegal de animais e com as nossas plantas fazem remédios e ganham dinheiro em cima disso, sendo que as plantas são nossas. Para de fazer palhaçada com a gente! O governo precisa de fazer políticas públicas em defesa da nossa riqueza amazonense e outros biomas, como Pantanal Mato-Grossense, Mata Atlântida, Cerrado e tantas outras diversidades vegetais de nossa linda nação. Precisamos defender nossas riquezas naturais, impedir que o estrangeiro roube o que é nosso, que cada brasileiro possa ter o seu pedacinho de terra para plantar, colher,
garantindo seu trabalho e sustento para a sua família.